Senhor. Quero saudar os irmãos que estão também em casa, que Deus possa abençoar você, meu irmão, minha irmã, e que juntamente conosco estaremos aqui louvando o nome do Senhor. Eu queria, igreja, ficarmos mais uma vez de pé em nome do Senhor. Abrir a sua Bíblia aí no Evangelho, do livro do profeta João, o Evangelho, capítulo 14. Nós vamos ver o versículo 1 até o versículo 16, em nome do Senhor Jesus. Quarto livro do Novo Testamento, João, capítulo 14, versículo 1 em diante. Amém, igreja? Então diz assim, João, Evangelho, capítulo 14, 1 em diante. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós não sabeis para onde vou, e vós conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não conheceis a mim, se vós me conhecereis a mim, também conhecereis o meu Pai. E já desde agora conhecereis o que tendes visto. E disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. E disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não tendes me conhecido, Filipe. Quem me ver a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Crer que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo, não vos digo de mim mesmo, mas do Pai que está em mim, e que faz todas as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por as coisas que eu tenho feito, pelas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, e também fará as obras maiores que eu faço, do que as que eu mesmo vos, porque eu vos vou para meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que meu Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei, se me amares e guardares os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade. Deus, derrama a Tua graça sobre nossas vidas, abre os nossos entendimentos para compreendermos a Tua vontade em nossa vida. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Podeis sentar, irmão, no nome do Senhor. Queridos irmãos, nós estamos aqui mediante uma palavra em que o profeta João ele registra, em que o próprio Senhor Jesus fala e narra algo profético. Aqui a gente entende que é mais uma parábola que Jesus fala dele mesmo, e ainda uma parábola profética. Isso quer dizer, aquilo que ele traz aqui, e que ele se coloca como personagem nessa história, ele está falando de algo em que verdadeiramente irá acontecer. E a gente leu aqui todos esses 16 versículos, mas o tempo não vai nos permitir nós trazermos todo. Mas eu vou ficar aqui com os irmãos, se nós meditarmos, apenas no versículo 1 e na parte B do versículo 2. É interessante que apenas nesses dois versículos, no versículo 1 e a parte B do versículo 2, nós vemos Jesus trazermos aqui
4 assuntos diferentes, em que esses 4 assuntos em que Jesus ele nos traz, ele nos fala aqui através deste versículo, é algo em que se junta para que venha ter algo em que ele deseja e que ele estará realizando concernente à sua igreja. Então nós vamos ficarmos aqui, e aqui nós vemos alguma coisa tremenda, extraordinária, nessas coisas que nós vamos ver no versículo 1, e que está principalmente em nós, na nossa geração, aquilo que Jesus trouxe aqui, para nós entendermos como que está a situação, aquilo que devemos fazermos, para que aquilo que ele fala aqui possa verdadeiramente acontecer na minha e na sua vida. 3 palavras nós vamos aqui entender, que no versículo 1 fala. A primeira aqui nós vemos uma coisa logo no começo, que ele diz, não se. A palavra se aqui está em um pronome pessoal. Jesus, ele aqui não está para nós hoje. Essa palavra é uma palavra profética, que os irmãos sabem. Aquilo que é profético, ele tem efeito a cada dia, a cada momento, como se fosse naquele dia atual, como se fosse agora. E esta palavra se está no pronome pessoal. Isso quer dizer que Jesus hoje está falando este versículo, não se. Ele não está aqui falando para os discípulos, ele não está falando para aqueles que naquele tempo estavam ali ouvindo, mas ele está falando para mim e está falando hoje para você. Se. Agora o interessante é, eu não vou falar muito nessas 3 narrativas, porque eu quero me deter aqui na parte B do versículo 2, mas eu vou trazer pelo menos um assunto para os irmãos entenderem essas palavras que eu vou trazer, que é: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E depois nós vamos falarmos sobre vou vos preparar lugar. Mas esse sim, irmãos, está relacionado hoje em nossa vida. Nós estamos vivendo em meio a uma sociedade e que não tem propósito, e que não tem uma razão de a sua própria existência. Nós, a sociedade que vive hoje, ela está vivendo exatamente esse fora de si, fora da sua realidade, fora do seu viver, fora do seu convívio, daquilo que ele deveria apresentar, aquilo que Deus está requerendo de nós, de mim, de você. Nós estamos vivendo uma situação hoje de uma modernidade tão grande, em que as pessoas não têm propósito, muitos não têm a sua própria vida. O interessante é em que hoje eu estou vivendo aquilo em que as outras pessoas estão vivendo, não aquilo que eu devo viver, aquilo que eu devo ser, não aquilo que os outros possam impor sobre mim. Eu não posso, de maneira nenhuma, ser refém de ninguém, ou agradar alguém para que eu seja aceito naquele meio, mas eu próprio tenho que ter a minha razão,
eu tenho que ter a certeza daquilo que eu sou, para que ninguém possa intervir nesse relacionamento que eu tenho entre eu e Deus. Nós aqui no Brasil estamos em um segundo lugar em que mais se acessa um aplicativo que tem, um programa que se chama TikTok, de vídeos de várias coisas no Brasil. Nós somos o segundo lugar de todo o mundo, o país que mais acessa esse aplicativo. Mas também nós, do Brasil, estamos em uma lista, no topo de uma lista, que é onde em todo o mundo existe mais pessoas ansiosas e com depressão, somos nós aqui no Brasil. Porque nós estamos exatamente isso. Hoje eu preciso me expor. Eu preciso estar em uma vitrine sobre a minha vida, para que eu possa ser aceito e possa sentir uma alegria, para me sentir feliz. Mas eu quero dizer para você, ser feliz não é ser alegre. Ser feliz não é um sentimento. Ser feliz é uma decisão de vida que você deve ter, de um estilo de vida que você vive, porque Deus, Ele cobra algo aqui como não se engane, não se iluda, seja você mesmo. Hoje eu preciso ser curtido. Eu preciso estar em evidências, principalmente nas redes sociais. Eu preciso estar sendo visto. Eu preciso estar me relacionando, me expondo, colocando tudo aquilo que eu às vezes apresento que eu não sou, mas para que isso me traga algo e que eu possa ter uma razão. Porque quando isso acontece, quando eu estou dentro deste mundo, em que eu desligo a câmera ou desligo ele, eu saio deste mundo. Quando eu venho para a realidade, eu me sinto uma pessoa triste, uma pessoa deprimida, uma pessoa sem um sentimento daquilo que eu devo ser ou fazer, para se tornar uma pessoa que me sinta realmente que eu sou feliz, realizado por aquilo que eu sou, não por aquilo que eu tenho ou por aquilo que os outros querem que eu seja. Eu sou aquilo que Deus tem colocado no meu coração para ser. Aí Jesus já fala assim: não se iluda, seja você mesmo. Porque isso está lhe trazendo um grande prejuízo quando nós se colocamos dessa forma, não sendo aquilo que realmente eu preciso. Eu preciso me identificar sobre o projeto daquilo que eu quero na minha vida. Porque quando eu faço isso ou quando eu não faço, eu não me sinto realmente aquilo que eu sou. Eu vou fazer uma faculdade porque é o que a minha mãe quer. Não, faça aquilo, essa faculdade que você tem desejo, que você sente que isso vai preencher você, pelo desejo que você tem de um propósito, não porque alguém quer, não porque alguém está impondo, porque isso se chama escravidão. Mas a liberdade é aquilo que Deus deu a mim e a você, de ser aquilo que você realmente, Deus tem te dado a oportunidade de ser aquilo que Ele quer. Então aquilo que nós somos, irmãos, é que nos traz prazer, não por aquilo que nós queremos ou por aquilo que as pessoas possam tentar colocar sobre nós. Então eu quero dizer, para encerrar este assunto, porque se estende muito, mas eu quero dizer uma coisa: muitas das vezes nós olhamos para o nosso irmão e achamos que ele tem tudo aquilo que ele precisa e eu não tenho. Ou olho para outra, fulano vive bem, fulano é feliz. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus deu algo para o seu irmão que Ele não deu a você. Mas eu quero dizer outra: Deus deu algo para você que Ele não deu para ninguém.
alguém. Deus deu para você e não deu para ninguém. Então entenda isso. Não se iluda, não realmente se engane. Escute o que Deus verdadeiramente quer na sua vida. O que Ele quer. O que Ele quer. Então quando Jesus fala isso, não seja aquilo que você realmente não consiga ser. Seja você mesmo, meu irmão, como você é. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é algo precioso. Você não precisa estar ouvindo, às vezes, elogios ou alguma coisa para se sentir realizado. Você é algo especial para Deus. Nós estamos em uma situação tão difícil, e que um casal é capaz de não ter coragem de olhar para o outro e dizer declarações de amor, porque ele consegue isso só em uma rede social. Ele só consegue isso digitando para que ali veja e todo mundo possa ver, mas ele não tem coragem de dizer isso mesmo para aquela pessoa que está bem próxima. Eu estava até ouvindo uma reportagem, para encerrar, os casais que se expõem na rede social, eles são menos felizes do que aqueles casais que são reservados. Então, se você é um casal realmente reservado, continue, meu irmão, dessa forma. Se você quer se expor, é um direito seu, mas você não precisa fazer isso para se sentir realizado. Você tem que ter realmente aquele com quem você está ao seu redor, aqueles que te amam. Você não precisa realmente ser reconhecido por ninguém. A pessoa que deve realmente reconhecer, a pessoa que deve saber que você realmente é alguém nesta terra de tão grande e especial, ele te conhece, ele sabe de todas as coisas, ele conhece a tua necessidade, a tua dor. Então não se preocupe. Não se preocupe. Segunda palavra, turbe. Não se turbe. Esta palavra turbe, ele vem derivado de turbina, turbinar. E o que é turbinar? Turbinar é eu potencializar algo, é trazer força para alguma coisa. Então, turbinar, Jesus estava falando sobre isso. O que é esse mecanismo de turbinar? Se nós formos ver em um carro, principalmente nos carros grandes a diesel, o motor existe uma chamada turbina. O que é isso? Turbina é uma peça em que, quando o motor daquele carro, ele gera uma energia pela uma explosão. Aquela energia em que, em vez de sair parte daquela energia pela descarga, a turbina sequestra para si aquela energia e joga de novo para dentro do motor, dos cilindros, para que uma próxima explosão ela potencialize e crie no motor mais força, crie no motor mais potência. Então é turbinar. Quando Jesus fala não se turbe, Ele está nos trazendo algo aqui muito importante e muito profundo daquilo que Ele quer de nós. Sabe o que acontece? Tem pessoas que turbinam a sua vida sem existir. Quer dizer, há pessoas que criam problemas sem ter. É o motivo de qualquer coisa para se criar um problema. De nada cria-se um problema na sua vida. De nada o que se cria um problema. É interessante a história de um homem, de um peão de uma obra. Ele dormiu bem cedo e se acordou para ir trabalhar. Quando ele estava no banheiro se aprontando, ele toca no seu corpo e começa a sentir dor.
Aonde ele tocava no seu corpo, começava a sentir dor, e ele ficou muito preocupado com aquilo. E agora o que está acontecendo, meu Deus? E ele já não foi mais trabalhar. Ele já preocupado, pegou as economias que tinha e procurou uma clínica particular mesmo, bem cedo. E chegou para um médico e disse: doutor, negócio sério, doutor. Hoje amanheci, onde eu pego no meu corpo, dói tudo. E o médico ficou preocupado com isso. Rapaz, é mesmo, é sério. E faz exame de sangue, exame de urina, ultrassom, endoscopia, e faz e bate raio-x de todo o corpo. E ele preocupado com aquilo, não foi nem embora para casa. Ficou lá na clínica esperando os exames saírem para apresentar o médico. E quando foi à tarde, ele pega aqueles exames e vai lá para a sala, o consultório do doutor, diz: doutor, está aqui os exames que você mandou fazer. E o médico pega, olha assim tudinho, e olha e disse: rapaz, você não tem nada. Exame de sangue, tudo bom, urina, endoscopia. Só tem uma coisa aqui que nós vimos em você. Aqui no raio-x mostra que o seu dedo indicador da sua mão está quebrado. Era o dedo quebrado, onde ele pegava doía. E ele criou um problema com isso. Pronto, estou acabado, eu vou morrer. O dedo quebrado, ele achou que estava em um estado terminal. Meu Deus, está tudo doído, o corpo está doído. Criei uma doença, o dedo apenas quebrado. O que é que eu quero dizer com isso? Meu irmão, existem coisas na minha e na sua vida. São coisas pequenas que você deve entender para primeiramente procurar uma solução, que às vezes é tão pouca que você não pode turbar o seu coração com essas coisas. Não se turbe, não se preocupe, porque realmente tem que entender o que está acontecendo. Agora, claro que tem uns que quando tem um problema, aí ele turbina, né? Aquele problema, não tem nem solução. Quando aparece, sabe aqueles irmãos que quando chega para você, aí você chega e diz assim: rapaz, eu estou com dor no meu estômago. Aquele irmão diz: rapaz, isso é câncer. Aí vai contar a história: tem um parente lá no interior, rapaz, sentiu essa mesma dorzinha aí que você sentiu. Rapaz, foi para o médico, chegou lá, teve mais jeito não, tarde demais, acabou-se. Aí dá vontade de a gente olhar, o camarada diz: rapaz, obrigado, meu irmão, não sabia que você queria me ver tanto na glória assim não, né? Porque é aquilo que potencializa. A primeira coisa, olha uma coisa, eu quero dizer para você: 90% dos problemas que você imagina que tem, não existe. Você tem que ter inteligência e ter sabedoria diante de Deus para entender realmente o que está acontecendo. Porque como é que eu vou resolver um problema sem saber o que está acontecendo ou aquilo que eu devo usar para resolver? Entenda aquilo que Deus quer, irmãos, aquilo que você passa na sua vida. Não se iluda, primeiramente não se iluda, não se engane, resolva os problemas do jeito que eles são, não como você pensa, do jeito que eles são. Entenda qual a causa, o motivo, para que venha uma solução de imediata, porque enquanto você não entender da onde vem, para que veio, você não vai poder realmente lutar ou agir para que isso venha a ser solucionado. Às vezes cria problema por lado, irmãos. Eu estava um tempo sem entrar uma vez fazendo um seminário de liderança em foco, pastores, para as lideranças em geral. E quem estava pregando era o pastor Carlos Queiroz, presbiteriano, uma bênção, homem de Deus. E ele falou que uma liderança, um líder, às vezes certas atitudes que tem que tomar, ele tem que tomar atitude, para que não possa ferir nenhum e nenhum outro, para que não possa trazer prejuízo. Ele falando isso para um líder, para um pastor, ou para aqueles que lideram um departamento. Aí ele trouxe um exemplo, que existe, irmão, na igreja, que é um simples pintar de uma porta pode causar uma confusão. O pastor chega assim: rapaz, eu
Tem dois irmãos com o pastor diz, rapaz, eu quero pintar essa porta. Aí um irmão disse assim, pastor, é bonita, é branca, né? Branquinha, pureza, significa, né, pureza. Aí o outro disse, não, pastor, é bom é azul, né, o céu. Aí o pastor, com sabedoria, tem que fazer o seguinte, não, meu irmão, vai pintar, não vai ficar do jeito que está. Aí o camarada sai, ele não pintou de branco, mas também não pintou de azul. Ele não pintou de azul, mas não pintou de branco. E vamos todo mundo feliz para sempre. O pastor depois vai lá e pinta a cor que ele quer. Porque se ele pinta de uma cor, os outros vão criar um problema. Haja assim, meu irmão, na sua vida, dentro da sua casa, no seu trabalho. Tem momentos em que você não pode turbinar um problema, não. Tenha calma, espere, pare, para depois tomar atitude. Não se deve tomar atitude em meio a vendaval, porque quando isso acontece, atitudes que nós tomamos, não às vezes são boas. Então não se iluda. Resolva o problema não daquilo que você acha, do jeito que você pensa, mas resolva o problema daquilo que ele é e como deve ser resolvido, para que Deus possa realmente manifestar a sua presença. E uma das coisas que nós vemos aqui, para nós ir para aquele assunto que eu quero trazer para os irmãos, é: credes em Deus, credes também em mim. Agora, que é o interessante que Jesus aqui ele faz um apelo. Porque se Deus e Jesus é um só, e por que ele pede para crer em Deus e crer nele também? Se Deus é um só, porque Jesus fala assim, creia em Deus, mas creia em mim também. Por que isso? Porque ele entende nós como ser humano somos formados de uma tricomia: corpo, alma, espírito. Corpo, matéria; alma, a vida; eu, o espírito, entendimento. Não é o Espírito Santo. Esse Espírito que Deus colocou é o Espírito de entendimento que até aqueles que não servem a Ele têm. Espírito Santo é outra coisa. Então a tricomia é formada disso. Diferente de Deus, que é uma trindade, formação de três entidades espirituais de santidade. Mas Jesus, ele sabe tanto, é que nós naturalmente separamos ele da sua trindade. Que é interessante que Filipe aqui, ele começa a discutir com Jesus, diz, mas Senhor, mostra-nos o Pai. Aí ele diz, mas Filipe, estou tanto tempo convosco, e tu diz, me mostra o Pai. Tu quer pelo menos que o Pai está em mim pelas obras que eu faço, pelos milagres. Sabe por que Jesus falou isso? Porque quando nós, naturalmente, na nossa vida cristã, no decorrer, a gente às vezes separa essas coisas. De Deus é uma coisa, Jesus é outra e o Espírito Santo é outra. Se você não prestou atenção, a partir de hoje você presta atenção. Que quando nós vamos orar, ou alguém ora, naturalmente nós se dirigimos a quem? A Deus. Meu Deus, ó Pai, Senhor, abençoa, Senhor, derrama a Tua presença. Isso quando nós naturalmente fazemos em oração. Mas quando eu estou falando de salvação, quando estamos pregando, quando alguém se prega aqui, está se pregando Jesus, está se pregando aquele que salva, está pregando aquele que liberta, está pregando aquele que cura. Quando nós estamos fazendo um avivamento, nós invocamos a Deus para que envie o Espírito Santo. Nós, quando vimos o avivamento, nós vemos o Espírito Santo. Então Jesus está dizendo uma coisa: eu sei,
Orem a Deus, mas não se esqueça que foi Deus quem me enviou para fazer todas as coisas. Orem a Deus, peça a Deus, mas saiba de uma coisa: foi Deus quem me enviou para curar, para libertar e fazer tudo aquilo e que o Pai me mandou fazer. Pedimos a Deus. Ele disse: mas Filipe, crê pelo menos naquilo que eu faço. Então, não ficamos às vezes preocupados, Senhor, de às vezes fazermos isso, não. Deus sabe, conhece a nossa necessidade, conhece o entendimento que nós temos. Mas Ele até mesmo fala: se alguém não tem sabedoria, peça a Ele, a Deus, que Ele dá sem medida, liberadamente, para que nós possamos no entendimento entender e compreender a vontade dEle em nossa vida. Então, eu não posso me iludir, nem me enganar. Eu tenho que resolver os problemas como eles são, não como aquele que eu penso que ele é. E ter certeza em que Jesus é aquele que tem resposta para as minhas perguntas e solução para os meus problemas. Aí eu quero aqui trazer no versículo 2. Versículo, a parte B diz assim: pois vou-vos preparar-vos um lugar. Jesus está falando aqui de um casamento. Jesus, ele está falando de um costume judaico e que tinha e até hoje tem sobre um casamento, como que era feito. E nós vamos entender porque Jesus falou essa expressão: vou-vos preparar-vos lugar. Na vida de uma pessoa, principalmente dos jovens, das moças, o sonho é um casamento, realizar-se, construir uma família. Mas é preciso um jovem, uma moça, um rapaz, ter cuidado para que ele possa compreender o momento e o tempo em que ele deve fazer isso. Nem tão cedo e nem tão tarde. Porque para que aquilo em que ele venha fazer venha ser algo em que venha lhe trazer coisas boas. Aí eu digo que na vida de uma moça que quer casar, tem realmente alguns cuidados que devem ter, claro. Princípios. Mas eu sempre, quando eu falo em casamento e jovens, eu me lembro em que o jovem, a jovem, ela está embutida aqui em 3 versículos da Bíblia. E como eu falo, tem que ter cuidado, porque às vezes a jovem pode casar com quem ela quer, claro. Mas se ela não atentar, ela acaba casando com quem der certo. Porque o tempo foi, ela não observou, não viu. E aquilo que daria certo, ela deixou passar e casou com quem dava certo. Aí no versículos que eu digo, uma jovem quando ela está com seus 17 anos, seus 20 anos, ela está na fase que aquele versículo às vezes diz assim: não foi vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi a vós. Porque ela escolhe. Está naquela idade de empoderamento, em que realmente os rapazes tudo querendo. Aí ela entra neste versículo, né? Muitos são
Não são vós que me escolheu, não, é eu que escolho. Só que o tempo passa, aí ela passa dos seus 20 anos, aí chega aos seus 30 anos, aí ela já entra naquele outro versículo que tem: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Aí começa a dizer: rapaz, aquele dá certo, aquele dali pode dar certo, aquele dali também. Aí entra, e aí nada de se concretizar. Aí quando passa dos 35, 40, aí pronto. Aí tem que entrar naquele versículo: de maneira nenhuma aquele que vinha até a mim lançarei fora. É? Se cair na minha rede, eu pego. Aí Jesus, nós estamos aqui, claro, vamos falar aqui sobre. No costume judaico, quando uma jovem, um rapaz estava namorando com uma moça, eles faziam uma aliança de noivado. E o rapaz, dependendo das condições financeiras, ele dava para a moça uma medalha. E geralmente, seja a medalha era de ouro, de prata, de pedra ou madeira, dependendo das condições do noivo. E geralmente naquela medalha tinha escrito: consagrada a mim. Consagrada a mim. Aquela medalha era uma aliança que aquele noivo fazia para com aquela moça. Quando o noivo fazia isso, ele não poderia mais ficar ali na casa da noiva. Ele teria que sair dali. Depois dali, ele saindo, ele teria que ir preparar um lugar para que a noiva, quando se casasse com ele, viesse a viver ali o resto da sua vida. É por isso que Jesus fala: vou vos preparar os lugares. Mas o interessante é que por mais que o noivo tivesse condições financeiras, ele teria que fazer parte da construção, meter a mão na massa. Ele teria que fazer massa, carregar tijolo para construir a casa aonde a sua noiva iria morar. Ele teria que fazer parte daquela construção. Por isso que Jesus falou: eu vou vos preparar lugar, porque Ele mesmo foi preparar este lugar para a noiva. Mas existe uma coisa: quando o noivo saía dali, no tempo em que havia a construção daquela casa, o noivo escolhia um amigo de extrema confiança para que viesse ir visitar a sua noiva. Porque o noivo não poderia visitar a noiva mais. Aí que entra na Bíblia isso chamado de o amigo do noivo. O noivo tirava um amigo, este amigo visitaria a noiva para levar notícias do noivo para a noiva e trazer notícia da noiva para o noivo. É que nem aquele negócio do cupido, né? Eu tive quando fui me casar com a Isabel. Só que esse cupido que eu arranjei parece que não foi muito bem escolhido não, viu, irmão Zacarias? Porque quando ele começou a fazer o trâmite, quando ele viu que o negócio ia dar certo, ele se revoltou e não queria mais. Não sei se ele queria ficar com a noiva, não sei. Eu sei que aí entendo uma coisa: o amigo do noivo
é quem iria visitar a noiva. Mas o amigo do noivo não poderia ir para a casa da noiva sem que o noivo mandasse. O noivo teria que mandar. E também o noivo não poderia mandar o amigo visitar a noiva sem presentes. O noivo teria que mandar presentes para a noiva, joias, para que a noiva viesse a receber, como dito assim, a aliança continua de pé. O noivo, quando mandava o amigo do noivo visitar a noiva, ele levava presentes para a noiva. E quando a noiva recebia, a noiva fazia um banquete. Mas esse banquete não era para o noivo participar. Quem participava do banquete era o amigo do noivo. Aquele banquete que a noiva preparava para o amigo do noivo, ela estava também dizendo: a minha aliança está de pé. Então o amigo do noivo saboreava aquele banquete, e quando vinha encontrar-se com o noivo, dizia: a noiva cozinha bem, a noiva cuida bem de uma casa, a noiva recebe bem as pessoas. E o noivo se alegrava com aquilo que ele ouvia da sua noiva. Agora eu quero dizer uma coisa aqui para a igreja. Vou perguntar: quem era o noivo hoje, como nós, como igreja, que foi preparar lugar para a noiva? Quem, igreja? Jesus. E quem foi o amigo que Jesus escolheu para trazer notícia para a sua igreja? Quem foi, igreja? O Espírito Santo. Jesus escolheu como amigo para trazer notícia dele para a sua igreja. E uma coisa interessante, você sabe qual foi ou quais são os presentes em que o noivo manda pelo Espírito Santo para a sua igreja? São os frutos do Espírito, são os dons do Espírito. Esses dons o noivo manda pelo amigo do noivo, para que a noiva receba essas joias preciosas, o gozo, a paz, a alegria e tudo aquilo que é de especial que o noivo preparou para a noiva. E qual é o banquete que a noiva prepara para o noivo, mas que é o amigo de noivo é quem participa? A igreja, quando está aqui, ela faz um banquete. O amigo do noivo está aqui. É o banquete da exaltação, o banquete da adoração, o banquete do louvor, o banquete em que, quando o Espírito Santo, o amigo do noivo, sai para encontrar-se com o noivo, diz: a tua igreja te ama, te louva, te exalta. Louvado seja o nome do Senhor. Você imagina a alegria do noivo, irmãos, quando o noivo sai daqui e leva notícias da noiva, da sua igreja para ele, porque ele foi preparar lugar. Ele ainda vai voltar para buscar a sua noiva, mas ele mandou o amigo Espírito Santo para nos trazer mensagem e para levar aquilo em que a noiva está precisando receber do noivo. E quando o casamento é feito, existe aqui um ato em que é feito na cerimônia. As mães dos noivos, do rapaz e da moça, elas pegam um prato de porcelanato e quebram aquele prato, como uma simbologia dizendo que esta aliança não pode ser quebrada, porque se for quebrada, vai ter problemas, prejuízos irreparáveis.
Porque porcelanato não se emenda. Porcelanato não pode se emendar. E se emenda, não tem mais confiança. Então isso quer dizer, o noivo e a noiva não pode quebrar esta aliança, porque quando ela é quebrada traz prejuízo, quando ela é quebrada traz desconfiança. Então Deus está nos dizendo: mantenha a aliança de pé com meu filho, porque o meu filho noivo foi preparar lugar, mas vai voltar para buscar a sua noiva. Eu vou ser sincero, irmãos. Um relacionamento, mesmo do homem para com Deus, ela é quebrada, é difícil de ser emendado. Só pela misericórdia de Deus. Porque se não for, não tem como. Você sabe alguma coisa? É como você está deitado em uma rede, o armador de repente arranca. Aí você vai lá e cola com o super bonde. Você tem coragem de se deitar ali de novo? Eu mesmo não. Para a glória agora não, eu quero servir a ti, Senhor. Tem dia, né, quando está doente. Senhor, me cura, eu quero fazer a tua obra. Quando está bom, meu Jesus. Então, o que quer dizer isso, irmãos? Um vaso, quando ele é provado pelo fogo, ele não pode ser quebrado, irmãos. Porque quando o vaso, e que é quebrado, que já foi na fornalha, se ele for quebrado, ele pode ser até emendado, mas as rachaduras vão ficar por dentro. As trincaduras, por mais que seja feito um remendo por fora, mas por dentro fica cicatrizes. Agora, sabe qual é o perigo? O perigo não são os vasos. É interessante que quando Deus manda o profeta dizer assim: vai e desce à casa do oleiro, que lá eu vou te mostrar o que eu vou fazer com Israel, assim como o oleiro faz com o vaso. E o interessante é que na mensagem está assim: e o vaso se quebrou na mão do oleiro. Essa expressão se quebrou, no original está dizendo: o vaso se desmanchou. O vaso ainda estava cru. O vaso ainda não tinha passado no fogo. Aquele vaso estava sendo moldado e se desmanchou. E o oleiro voltou ali a moldar aquele vaso que ainda não estava sendo passado pelo fogo. Aí você sabe qual é o perigo? Não é de irmãos que está sendo aqui ainda moldado, transformado pelo Espírito Santo, não. O perigo sou eu e aqueles, ou você, que já se acha vaso provado. Porque se quebrar, não tem como remendar, irmãos. Mas aquele que está sendo moldado, ainda transformado, o oleiro faz novamente. Eu não sei se alguém aqui, quando era menino no interior, eu brincava muito na olaria. E eu observei quando eu era pequeno isso, há uns 40 anos atrás. Eu não imaginei até que eu vendo aquilo, eu poderia falar isso para os irmãos aqui diante da igreja. Eu observava que havia dois montes, um monte de tijolo, de barra ainda cru, e um monte de tijolo separado, que já passou pelo fogo e estava ali. Aqueles tijolos que foram passados pelo fogo, eles estavam separados porque no processo da... No processo da fornalha, para que ele viesse ser cozido, ele quebrava, trincava ou perdia o formato. E aqueles tijolos que já tinham passado pela fornalha só se viam para tampar buraco. Era jogado nos buracos em que era tirado o barro. Não se via mais para nada.
Mas aquele vaso, aqueles barros, aqueles tijolos que estavam ali, e que foram separados porque no caminho de transportar eles caíram, se amassaram, ficaram sem forma, criaram algum defeito, eles eram recolhidos, eram colocados de novo para amolecer, e a massa era amolecida e entrava dentro da forma de novo, para criar forma para ir ao forno. Aqueles que ainda estavam sendo moldados poderiam ser utilizados. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, que ainda é vaso que está sendo moldado aqui nesta noite. É uma coisa eu te digo: não saia da roda, porque enquanto a roda estiver girando, o oleiro está te moldando. Não saia da roda, fique na roda. Quem está sendo moldado, não saia na roda, porque a roda está girando e o oleiro está te moldando. Mas eu quero dizer uma coisa diante de Deus para você que já é vaso provado pelo fogo, vaso que já foi queimado. Eu quero dizer uma coisa, meu irmão, para você: seja ousado, porque só vaso que foi passado pelo fogo é que suporta azeite. Vaso ainda que não foi no fogo, não suporta azeite. É você que tem que suportar a fraqueza daqueles que estão e precisam ser entendidos. Que precisam ser entendidos. Que Deus possa abençoar a mim e a você. O noivo foi, irmãos. Não se turbe o vosso coração. Não se iluda, não se engane. Seja você mesmo. Não seja ninguém, seja você. Seja feliz com aquilo que você é. Execute, exercite aquilo que Deus deu a você, sabedoria e entendimento para você prosperar, para você chegar no objetivo que Deus deu a você. Você é aquilo que Deus quer que você seja, e é desta forma, com todos os defeitos, que Deus vai exaltar a você como você é, não como alguém quer que você seja. Não se iluda, enfrente os problemas como eles são, não fujam. Não deixe para depois. Crê em Deus, mas sabe que Jesus foi enviado para dar a você resposta. Mas Ele foi preparar lugar como o noivo, preparar lugar para a noiva que somos nós. E Ele voltará para buscar a sua igreja. Cadê a banda que está aqui? Nós vamos cantar aqui.